Durante o período Neolítico, especialmente nas regiões do Crescente Fértil e áreas adjacentes da Mesopotâmia, a paisagem vegetal era bastante diferente da atual. A região, que hoje inclui partes do Iraque, Síria, Turquia e Irã, apresentava uma variedade de biomas, e entre eles, bosques abertos, matagais e florestas de altitude, que forneciam madeira, frutos, plantas medicinais e abrigo para animais caçados. Esses bosques eram moldados pelo clima mais úmido do fim do Pleistoceno e início do Holoceno, além da ação crescente dos seres humanos sobre o ambiente. Nas encostas das montanhas da Anatólia Oriental, do Zagros e do Tauro, encontravam-se bosques de carvalhos, com espécies como o carvalho branco e o carvalho cervejeiro. Essas árvores perenes ou caducas dominavam paisagens de solos profundos e bem drenados. Ao lado delas, cresciam pistaches selvagens e amendoeiras, importantes fontes de alimento para os grupos humanos. Esses bosques eram relativamente abertos, permitindo a presença de arbustos, gramíneas e áreas de clareira que facilitavam a caça de cervos, javalis e cabras selvagens. Nas regiões de clima mais seco e solo menos profundo, como os planaltos da Síria e do norte da Mesopotâmia, predominavam bosques abertos de juníperos e terebintos, árvores resistentes à aridez. Ali, a cobertura vegetal era mais esparsa, intercalada com pastagens e matagais espinhosos, usados para lenha e forragem. Esses bosques arbustivos eram importantes para a coleta de madeira, mas também abrigavam espécies frutíferas silvestres, como o figo e a romã em formações isoladas. Em áreas mais baixas, próximas a rios como o Tigre e Eufrates, cresciam bosques ribeirinhos, com tamargueiras, salgueiros e álamos. Esses bosques de galeria protegiam as margens da erosão e forneciam sombra, madeira macia e fibras vegetais. Em solos alagadiços, onde os rios transbordavam com frequência, formavam-se pântanos e juncais, ricos em fauna aquática e usados para a pesca e coleta de ovos e aves migratórias. É importante lembrar que os humanos do Neolítico já estavam modificando esses ambientes. Começavam a desmatar áreas próximas das aldeias para plantio, extrair lenha ou pastorear seus animais. Essa ação contínua, aliada ao uso do fogo, provavelmente levou à transformação de florestas densas em paisagens mosaico, compostas de campos abertos, bosques ralos e fragmentos florestais. Portanto, os tipos de bosque na região no período Neolítico eram diversos, adaptados a microclimas e altitudes diferentes. Do carvalho ao pistache, do junípero ao salgueiro, essas formações vegetais sustentavam tanto os modos de vida quanto os imaginários das primeiras comunidades agricultoras. Nas primeiras aldeias do Neolítico, quando o mundo humano começava a se afastar das incertezas da caça e da coleta, o barro era o material de construção por excelência. Era farto, moldável e conhecido. Mas em algumas dessas comunidades, especialmente no Nor Mesopotâmia, nas encostas das montanhas e nos vales secos da região que hoje corresponde à Síria e ao norte do Iraque, um novo elemento começou a ser descoberto, transformando não só as casas, mas também as práticas culturais e funerárias dos povos antigos: o cal. A história do uso do cal nesse tempo remoto começa com o fogo. Ao redor das aldeias havia grandes pedras brancas, ou mesmo conchas de animais coletadas nos rios e lagos. Quando essas pedras, compostas de calcário, eram jogadas nas fogueiras, algo acontecia. Elas se transformavam. Após queimadas por longas horas, esfarelavam-se com facilidade, liberando um pó branco que, ao ser misturado com água, borbulhava e se aquecia. Ao secar, endurecia de forma surpreendente. Essa substância, a cal viva, depois hidratada, passou a ser utilizada com engenho e intenção. Nas casas de barro das aldeias neolíticas, como as de Tel Sabi Abiad ou Tel Halula, as pessoas começaram a aplicar camadas desse material branco sobre os pisos. Ele alisava o chão, tornava mais resistente à umidade e, com o tempo, revelava também qualidades estéticas. Refletia a luz, deixava os interiores mais claros. Logo, o cal passou a revestir também as paredes, e em certos casos servia de fundo para pinturas murais em vermelho e preto. O branco da cal ganhou um significado, talvez ligado à pureza, à ordem ou à luz do sol. Mas não era apenas nas casas dos vivos que o cal encontrava espaço. Em certos assentamentos, sob os pisos das habitações, estavam os mortos. O costume de enterrar parentes falecidos dentro das próprias casas era comum em partes do Levante e da Mesopotâmia, e há indícios de que o cal desempenhava aí um papel simbólico. Em algumas sepulturas, ossadas foram encontradas cobertas por camadas de cal, como se quisessem proteger ou purificar os restos.
Há casos em que crânios humanos foram modelados com cal, ganhando novas feições. Olhos pintados, bocas sugeridas. Eram lembranças materiais dos que partiram, transformados em presenças visíveis no cotidiano dos vivos. Produzir cal não era simples. Era preciso coletar a pedra certa, acender um fogo forte e sustentado por horas, e depois manipular a substância com cuidado, pois a reação com a água era violenta. Isso nos mostra que as comunidades neolíticas, mesmo sem escrita ou cidades, já haviam acumulado um saber técnico apurado, transmitido de geração em geração. Ao longo do tempo, o uso do cal foi se espalhando, adaptado a novos contextos. Nas zonas úmidas, servia como selante. Nas regiões mais secas, era usado para marcar contrastes entre o interior da casa e o mundo árido do lado de fora. O cal, branco como os ossos e forte como pedra, tornou-se um símbolo do domínio humano sobre a matéria, e talvez também sobre a memória e o tempo. O desenvolvimento da cerâmica na região do Crescente Fértil e da Mesopotâmia durante o Neolítico foi um processo gradual e profundamente transformador, refletindo as mudanças culturais, técnicas e simbólicas que marcaram a sedentarização e o início da agricultura. Nos primeiros momentos do Neolítico, em aldeias como Jericó, Sayânio ou Tel Murray Bet, ainda não havia cerâmica propriamente dita. As comunidades usavam cestos, sacos de couro ou recipientes de pedra e barro cru para armazenar grãos, água e outros alimentos. Mas, com o tempo, conforme a agricultura se intensificou e o armazenamento se tornou uma necessidade cada vez mais central, surgiu a necessidade de recipientes duráveis e impermeáveis, capazes de resistir ao uso cotidiano. A cerâmica propriamente dita começou a aparecer por volta do oitavo milênio antes da Era Comum em algumas regiões da Anatólia, do Levante e do norte da Mesopotâmia. No início eram vasos simples, moldados à mão, com formas rudimentares. Os artesãos utilizavam a técnica do rolo ou acordelado. Longas tiras de barro eram empilhadas em espiral e depois alisadas com os dedos ou ferramentas de osso e madeira. Não havia torno ainda. Ele só surgiria muito depois, no final do quarto milênio. Esses primeiros potes eram cozidos em fornos abertos ou em covas rasas, com fogo controlado por lenha ou esterco. A temperatura era relativamente baixa, geralmente entre 600 e 800 graus Celsius, o que conferia à cerâmica uma coloração variada, do bege ao vermelho escuro, dependendo da composição do barro e da atmosfera da queima. Com o tempo, a cerâmica passou a ser decorada, não apenas por razões estéticas, mas também simbólicas e culturais. Em sítios como Halula, Tel Hassuna e Samarra, aparecem vasos com motivos geométricos, linhas onduladas, triângulos e formas circulares, pintados com pigmentos minerais como o óxido de ferro. Em alguns casos, as peças eram polidas ou incisas com instrumentos de madeira ou osso. Esses vasos não eram apenas utilitários, muitos deles faziam parte de contextos funerários ou rituais, acompanhando os mortos em sepulturas. Outros serviam para armazenar alimentos, cozinhar ou transportar água, ajudando as comunidades a enfrentar os ciclos sazonais e a escassez. A cerâmica tornava-se, assim, uma extensão da vida doméstica e espiritual das aldeias. Por volta do sexto milênio, com culturas como Hassuna, Halaf e Ubaid, a cerâmica se diversificou enormemente. A cultura Halaf, por exemplo, é famosa por seus vasos finos, pintados com desenhos simétricos em vermelho, preto e branco. A cerâmica ubaidiana, por outro lado, mostra um avanço técnico claro, com formas mais regulares e padronizadas, indicando o início de uma produção especializada, talvez por famílias ou grupos dedicados exclusivamente a essa arte. Portanto, o desenvolvimento da cerâmica na região não foi apenas uma inovação técnica. Ele acompanhou a complexificação da vida social, a intensificação da agricultura e o surgimento de novas formas de organização simbólica. De um barro moldado à mão e cozido em fogo aberto, pois surgiram objetos que ajudaram a transformar a alimentação, o armazenamento, os rituais e até mesmo a noção de tempo, pois a cerâmica, com sua resistência, começou a registrar a memória de uma humanidade em transformação. Por volta de 10 mil anos antes da Era Comum, algo extraordinário começou a acontecer nas planícies e colinas do que hoje chamamos de Crescente Fértil, uma vasta região que compreende partes do atual Iraque, Síria, Turquia e Irã.
Foi ali que os primeiros grupos humanos, antes caçadores e coletores, passaram a cultivar duas gramíneas silvestres que se tornariam os pilares da alimentação de milhões de pessoas: o trigo e a cevada. A domesticação desses cereais marcou o início de uma profunda transformação social. Em aldeias como Jericó e Chayanu, os humanos aprenderam a semear, colher e armazenar, e com isso nasceram as primeiras vilas estáveis, os primeiros silos e, mais adiante, as primeiras cidades. Daquelas planícies férteis, os grãos seguiram caminhos distintos, mas entrelaçados. A cevada, mais resistente ao frio e à seca, encontrou espaço nas terras altas e secas, enquanto o trigo, especialmente o trigo duro, prosperou nas regiões mais úmidas e temperadas. Esses grãos, nas mãos de agricultores pioneiros, iniciaram uma longa jornada rumo ao Ocidente e ao Oriente. Pelo Mediterrâneo, navegadores neolíticos costeavam a Ásia Menor e o Mar Egeu, levando sementes até as ilhas da Grécia, o sul da Itália, o sul da França e, por fim, a Península Ibérica. Já pelo interior do continente europeu, o avanço seguiu o grande corredor natural do rio Danúbio, atravessando os Balcãs, alcançando o coração da Europa Central e, com o tempo, os confins da atual Alemanha, França e Inglaterra. Em cada nova terra, o trigo e a cevada encontravam povos com costumes diferentes, mas igualmente dispostos a adotá-los, seja por cultivo direto, seja por troca ou contato cultural. Enquanto isso, para o leste, as sementes ganhavam outros caminhos. Primeiro, cruzaram o Planalto iraniano, depois se espalharam pelos vales do Afeganistão e do Indo, onde se integraram à dieta dos povos do Vale do Indo. Mais adiante, com os séculos, chegaram ao que hoje é a China Ocidental, onde passaram a conviver com outra planta, que também transformava o destino de uma civilização: o arroz. O arroz, havia começado sua própria história milhares de quilômetros a leste, nas terras úmidas e verdes do Vale do Rio Yangtze, na China. Ali, por volta de 8.000 anos antes da Era Comum, comunidades neolíticas como a de Emudu começaram a cultivar o arroz de forma sistemática. Inicialmente aproveitando pântanos naturais e mais tarde desenvolvendo técnicas engenhosas de irrigação, esses grupos elevaram o arroz ao centro da alimentação cotidiana. Do Yangtze, o arroz desceu para o sul, enraizando-se profundamente nas culturas do Sudeste Asiático, da Indochina às ilhas da Indonésia. Já em direção ao ocidente, ele avançou lentamente, subindo o curso dos rios chineses, atravessando o Himalaia por passos difíceis, até alcançar o Vale do Ganges e eventualmente, o norte da Índia. A princípio, dividiu espaço com a cevada e o trigo, mas em muitas regiões se tornou dominante, especialmente onde a água era abundante e o clima favorecia os arrozais. O arroz levaria ainda muito tempo até alcançar o oeste. Só séculos mais tarde, após a expansão do mundo islâmico, é que ele chegaria à Europa pela Península Ibérica, cultivado pelos muçulmanos em vales irrigados da Andaluzia e de Valência. Assim, ao longo de milênios, trigo, cevada e arroz percorreram paisagens, atravessaram rios e cordilheiras, saltaram mares e desertos. Cada cereal encontrou seus próprios nichos ecológicos, adaptando-se à terra e à cultura de cada povo. Não foram apenas sementes levadas pelo vento, foram transportadas em cestos, mochilas, barcos e histórias. Junto com elas, viajou também uma nova maneira de viver, a agricultura, que, ao se espalhar, transformou para sempre o destino da humanidade. Os enterros e rituais funerários no período neolítico da Mesopotâmia e do Crescente Fértil revelam um mundo simbólico complexo, em que a morte era vivida como continuidade, transformação e memória. Mesmo em comunidades ainda simples, sem escrita nem templos monumentais, os mortos ocupavam um lugar central nas paisagens físicas e espirituais das aldeias. Os vestígios arqueológicos mostram que o trato com os mortos envolvia não apenas práticas de sepultamento, mas também uma relação viva com os ancestrais, com rituais que atravessavam o tempo e o espaço da aldeia. Nas primeiras aldeias do Neolítico pré-cerâmico, como Jericó, Satalhöyük, Ain Ghazal e Tel Aswad, os mortos eram frequentemente enterrados sob o piso das casas, em covas rasas abertas dentro das habitações ou muito próximas a elas. Os corpos eram colocados em posição fetal, muitas vezes voltados para um ponto específico do espaço doméstico, como o fogo ou o altar. Essa prática parece indicar uma concepção cíclica da vida, como se a morte não fosse um fim absoluto, mas um retorno ao ventre da terra ou da casa.
Em alguns casos, os corpos eram acompanhados de ofertas, tigelas de cerâmica, pontas de flecha, contas de colar, conchas marinhas ou estatuetas. Essas oferendas não eram necessariamente valiosas no sentido material, mas carregavam significados simbólicos profundos. Representavam possivelmente proteção, identidade, status ou preparo do morto para um outro mundo. Uma das práticas mais impressionantes era a remoção do crânio. Em diversas aldeias, os arqueólogos encontraram esqueletos enterrados sem a cabeça, e em outros espaços, grupos de crânios cuidadosamente conservados, às vezes modelados com argila e pintados, como se fossem retratos. Os olhos eram preenchidos com conchas ou obsidiana e o rosto era reconstruído com gesso. Isso sugere que os crânios eram guardados e venerados como relíquias ancestrais, talvez exibidos em altares domésticos ou usados em rituais comunitários. Era como se os vivos precisassem manter os mortos presentes, atentos, integrados ao cotidiano. Nas fases posteriores do Neolítico, como nas culturas Halaf, Hassuna e Ubaid, os rituais funerários se tornam ainda mais variados. Aparecem sepultamentos infantis dentro de potes cerâmicos, cemitérios comunitários com túmulos múltiplos e sinais de diferenciação social, como túmulos com mais objetos ou construções funerárias específicas. Alguns pesquisadores veem aí o embrião de estratificação social, onde a morte começa a refletir diferenças de status entre os vivos. Há também indícios de práticas rituais ligadas ao fogo, como a queima parcial de corpos ou a presença de cinzas em áreas funerárias, talvez indicando purificação ou transição espiritual. Em sítios como a Ingazal foram encontrados grandes depósitos de restos humanos fragmentados, sugerindo ritos coletivos e talvez canibalismo ritual, embora essa interpretação ainda seja debatida. Em suma, os enterros neolíticos da região revelam não apenas um respeito pelos mortos, mas uma tentativa de tecer a morte à própria vida comunitária. Os mortos não eram afastados nem esquecidos, ao contrário, eram integrados ao lar, à paisagem e à memória. Eles eram os ancestrais que guardavam, orientavam e conferiam continuidade ao grupo. Os rituais funerários, assim, eram mais do que cerimônias. Eram uma forma de construir sentido no mundo em constante transformação. No coração do Neolítico, quando aldeias fixas surgiam ao longo de rios e planaltos férteis, os seres humanos já haviam aprendido a cultivar, domesticar, construir e também a trocar. Embora ainda muito distante das grandes caravanas e mercados do mundo antigo, um comércio incipiente florescia silenciosamente entre comunidades, muitas vezes separadas por dezenas ou centenas de quilômetros. Esse comércio era feito de matérias-primas raras, de objetos de valor simbólico e prático, e, sobretudo, da necessidade de conexão entre grupos humanos em plena transformação. Um dos produtos mais valorizados nesse tempo era a obsidiana, uma rocha vulcânica negra, vítrea e afiadíssima. Quando lascada corretamente, ela se tornava ideal para a confecção de lâminas, pontas de flecha e instrumentos cortantes. Como não se encontrava em qualquer lugar, a obsidiana tornava-se sinal de prestígio e de redes de contato. Nos sítios neolíticos da Anatólia Central, como Çatalhöyük, grandes quantidades de obsidiana foram encontradas, apesar da rocha ter origem em regiões vulcânicas específicas, como as montanhas de Capadócia. A análise química dessas peças revelou que algumas delas haviam viajado por mais de 600 quilômetros, provando que, mesmo sem rotas fixas ou mercados permanentes, os grupos humanos estavam interligados por redes de troca que cruzavam montanhas e vales. Outras matérias-primas seguiam essas trilhas comerciais primitivas. Conchas marinhas vindas do Golfo Pérsico ou do Mediterrâneo eram levadas para o interior, onde eram transformadas em ornamentos ou utilizadas em rituais. Pedras verdes, como a serpentinita ou jadeíte, circulavam como elementos simbólicos e talvez cerimoniais. O betume, usado como cola ou vedação, era escavado em regiões específicas do atual Iraque e transportado para áreas onde era inexistente. Também há evidências do comércio de sal, essencial para a conservação dos alimentos, e de pigmentos minerais, como o ocre, usados em pintura corporal, cerâmica e arte rupestre. É provável que essas trocas não envolvessem uma moeda no sentido moderno, mas fossem feitas por meio de escambo, ou mesmo de presentes cerimoniais entre grupos aliados ou parentes por casamentos. A troca era também uma forma de selar alianças, manter a paz e ampliar o prestígio.
Um grupo que tinha acesso à obsidiana ou às conchas do mar podia, em tempos de escassez, converter esse prestígio em comida, apoio ou proteção. Portanto, o comércio no Neolítico não era apenas econômico, era social, ritual e político. Ele exigia confiança, memória e reciprocidade. As pessoas levavam consigo mais do que objetos, levavam histórias, notícias, mitos e canções. Nesse entrelaçamento de trajetos e trocas, formava-se o tecido invisível de um mundo humano cada vez mais interconectado. O que começara como a troca de uma lâmina negra por grãos ou cerâmica seria, com o tempo, a base das rotas comerciais que ligariam continentes. No final do quarto milênio antes da Era Comum, por volta de 3200 e os 3000, na região da Suméria, sul da Mesopotâmia, atual sul do Iraque, desenvolveu-se um processo burocrático rudimentar que acabou servindo de base para o surgimento da escrita. Esse processo estava diretamente ligado ao controle de bens, a armazenamentos e transações, atividades fundamentais em uma sociedade urbana crescente, como as cidades-templo de Uruk e Eridu. A selagem de recipientes cerâmicos consistia basicamente em lacrar fisicamente potes, jarros ou sacos com argila úmida, de modo a garantir que seu conteúdo não fosse adulterado ou furtado. Sobre essa argila fresca, os administradores ou responsáveis pelas mercadorias pressionavam selos cilíndricos ou selos pendente, com inscrições ou imagens gravadas em relevo. Quando o selo era rolado ou pressionado contra a argila, deixava uma marca única. Isso funcionava como uma assinatura ou atestado de origem, propriedade ou destino. Como isso se relaciona com a escrita? Esse sistema visual servia inicialmente como uma forma de controle de mercadorias e de identidade. Mas, com o tempo, o processo se sofisticou. Para registrar transações mais complexas, por exemplo, o número de animais ou quantidade de grãos, passaram-se a usar fichas de argila, conhecidas como tokens, com formas variadas, esferas, cones, discos, etc., cada uma representando um tipo de bem ou medida. Essas fichas eram armazenadas dentro de uma cápsula de argila, chamada de bula, selada com o selo do responsável. Às vezes, a superfície da bula também recebia impressões das fichas que estavam dentro dela. Eventualmente, percebeu-se que era mais prático imprimir os símbolos diretamente na argila plana, dando origem às primeiras tábuas com registros pictográficos. Essa evolução culminou na invenção da escrita cuneiforme. As imagens estilizadas começaram a representar sons ou ideias abstratas, não apenas objetos físicos. Assim, o que começou como um sistema de autenticação administrativa deu lugar a um meio de registro duradouro, capaz de expressar linguagem e pensamento complexo. Em resumo, a selagem era feita com argila úmida aplicada sobre a boca dos recipientes, marcada com um selo único. Servia como controle administrativo para evitar fraudes e garantir procedência. Evoluiu com o uso de fichas de argila e cápsulas. Bullae culminou no desenvolvimento das primeiras inscrições pictográficas e, posteriormente, na escrita cuneiforme. Esse processo mostra como a necessidade prática de controle econômico foi a força motriz por trás de uma das maiores invenções da humanidade, a escrita. Sim, no período neolítico já havia confecção de tecidos, ainda que de maneira bastante artesanal e limitada em comparação com os padrões das sociedades posteriores. Esse processo estava intimamente ligado à transição para a vida sedentária, ao domínio da agricultura e da domesticação de animais. À medida que os humanos passaram a cultivar plantas e a criar rebanhos, também começaram a explorar as fibras vegetais e animais para produzir fios, eventualmente tecidos. No início, as fibras mais usadas provinham de plantas como o linho, o cânhamo e a urtiga. O linho, por exemplo, era cultivado tanto pelo seu óleo quanto pelas fibras do caule, que podiam ser maceradas, lavadas e batidas até se soltarem em filamentos finos. Esses filamentos eram então torcidos à mão ou com o auxílio de fusos rudimentares, transformando-se em fios utilizáveis. A domesticação de animais como as ovelhas também teve um papel decisivo. As primeiras ovelhas domesticadas provavelmente não tinham ainda a lã espessa e abundante das raças modernas. Mas ao longo de gerações, os rebanhos foram sendo selecionados por sua capacidade de produzir fibras mais longas e densas. A lã era tosquiada com lâminas de sílex ou obsidiana, depois limpa, cardada, ou seja, desembaraçada com instrumentos de madeira e espinhos e fiada.
O processo de fiação provavelmente se dava com o uso de fusos simples, compostos por uma haste de madeira e um disco de pedra ou argila chamado fuso de Holdana, ou whorl em inglês. Esse disco dava peso e estabilidade, permitindo a torção contínua do fio com o movimento da mão. Uma vez obtido o fio, entrava em cena o tier, embora sua forma exata varie segundo a região. Alguns dos primeiros tiares eram verticais e simples, feitos com estruturas de madeira, onde os fios da urdidura, os fios verticais, eram esticados e pesados com pedras ou pesos de argila. O fio da trama horizontal era entrelaçado manualmente, passando por entre os fios fixos para criar o tecido. Esses tecidos podiam ser usados para confeccionar vestes, cobertores, sacos ou até mesmo revestimentos de parede. Restos de fibras, impressões em cerâmica e achados de ferramentas de fiação em diversos sítios neolíticos, como Xatalyuyuk, na Anatólia, em Gazal, na Jordânia, e Skara Brae, nas Ilhas Orkney, confirmam a prática difundida da tecelagem. A confecção de tecidos no Neolítico, portanto, era mais do que uma habilidade utilitária. Ela revelava o avanço técnico e o refinamento das sociedades agrícolas. O domínio sobre as fibras naturais representava mais um elo da cadeia de transformação da natureza em cultura, uma expressão da criatividade humana que, fio por fio, tecido por tecido, começava a vestir o corpo e a distinguir os grupos humanos em sua nova paisagem social.